Hoje nós vamos falar sobre as leituras que eu fiz no mês de julho e sobre as leituras que eu pretendo fazer durante o mês de agosto. Oi gente, aqui é a Glauci. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as últimas leituras que eu fiz no mês de julho e vou também compartilhar a minha TBA do mês de agosto. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, eu vou te convidar, se você ainda não for inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Deixa aqui também seu like, que isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho, e compartilha esse vídeo com algum amigo que possa gostar desse tipo de conteúdo. Vamos lá começar agora com essa lista de leituras. Vou iniciar falando da minha primeira leitura feita no mês de julho. Na verdade, eu comecei esse livro em junho, mas pausei e voltei só em julho. Li grande parte dele em julho, na verdade, é um grande calhamaço. E eu gostei muito da escrita desse autor, foi meu primeiro contato. Aqui nós vamos conhecer o Christoph, que tem 7 anos. Ele vai chegar em uma cidade nova, vai ficar perdido num bosque. E depois que ele é encontrado, ele volta com uma missão. Ele precisa construir uma casa na árvore antes que o Natal chegue, senão todo mundo na cidade vai morrer. Eu gostei muito, dessa história, mas eu confesso que eu esperava um pouquinho mais. O autor consegue trazer aqui vários assuntos importantes, mas eu acho que ele traz tanto assunto que alguns acabam ficando assim meio que perdidos. Então essa é uma história que eu acho que não é para todo mundo, mas é um livro sim muito original. É um livro para quem gosta de obras como Stranger Things, It a Coisa, Dark, Coraline. Lembrei inclusive daquele filme com a Jennifer Lawrence, o Mother. Então ele tem uma misturinha de tudo isso, mas numa história assim bem original. Então eu indico muito para quem gosta desse tipo de leitura, para quem gosta dessas outras obras. E eu pretendo conhecer outros livros do Cebulski também, para poder entender mais aí sobre a escrita dele, porque eu já gostei bastante desse aqui, então imagino que eu vá gostar de conhecer outras obras do autor. Outro livro que eu li no mês de julho foi Agnes Grey, da Anne Brontë. Esse livro foi uma leitura coletiva do projeto LC Expandindo o Crepúsculo, que eu tenho com Doni, onde a gente lê todos os livros que a Bella Swan citou ou leu durante a saga, e agora a gente está conhecendo a escrita das irmãs Brontë. Lemos O Morro dos Ventos Uivantes no último mês, eu gostei bastante. E esse aqui, apesar de ser um livro bem curtinho, que eu achei que eu ia devorar, não foi bem o que aconteceu. Acho que eu fico com uma ideia errada sobre Agnes Grey, então acabei não conseguindo aproveitar a leitura do jeito que deveria. Aqui nós temos a história da Agnes Grey, como o próprio nome do livro já diz, e parece que a gente está lendo um diário dela, onde ela vai contando sobre a vida dela. Ela vai trabalhar numa casa, como preceptora, cuidando de crianças, da educação de crianças, e vai contando o dia a dia dela sobre essa tarefa, que muitas das vezes não é fácil. Só que eu comecei a achar que estava muito maçante, eu tive que pausar essa leitura, não estava fluindo para mim. Então não consegui realmente aproveitar da forma que deveria. Eu quero ainda reler essa obra em algum outro momento com um olhar diferente. E quem sabe eu curta mais dessa forma. Então Agnes Grey não entrou aí para os meus favoritos das irmãs Brontë. Mas quem sabe, Quem sabe eu dei uma outra chance aí em outro momento. Quero ler um outro livro dessa autora, o da Inquilina. E aí, vamos ver como vai ser a próxima experiência. Clube do Crime das Quintas-Feiras foi outra leitura que eu não tive a experiência tão positiva quanto eu imaginei que teria. Aqui nós temos 4 personagens aí na terceira idade, 4 idosos que se encontram como se fosse para jogar bingo, mas na verdade eles estão tentando solucionar crimes antigos, e trazer justiça para as vítimas. Essa é a premissa, pelo menos, mas não foi bem o que eu achei durante a história, Eu achei que não foi muito por esse caminho. E um problema que eu tive com esse livro foi que eu não consegui me conectar com a história, não consegui me conectar com esses personagens, com esses idosos. Eu tenho gostado muito de ler livros com personagens na terceira idade, mas esse aqui não foi nada do que eu imaginei. Como eu falei, aqui nós temos 4 protagonistas, mas apenas 2 deles ganham destaque, os outros 2 ficam bem apagadinhos. Eu acabei até esquecendo que eles estavam aí nessa história. Precisei até recorrer à sinopse para lembrar quem eles eram, quais eram as características deles. Então achei que isso não foi positivo para a história, não consegui criar conexão com esses personagens, nem senti um grau de importância necessário para me afeiçoar a eles, e mesmo os personagens que ganham mais destaque não conseguiram me cativar.
Então foi uma leitura que foi um pouco maçante para mim, achei que teve alguns detalhes que não agregaram muito na história. Esperava bem mais desse livro, mas concluí a história para saber como seria até o fim. Sei que tem uma continuação aí, mas eu não estou pretendendo ler. Enfim, essa foi minha experiência com o Clube do Crime das Quintas-Feiras. Um Amor Desastroso, da autora Brittany Sitchell, e foi sem dúvida um dos livros mais emocionantes que eu li no mês de julho. Aqui nós vamos conhecer a Hazel. Ela tem 18 anos e ela vem de uma família desestruturada por conta do uso de drogas. Ela vai trabalhar num rancho junto com o Ian Park, que ela nunca teve contato, né? Mas ela guarda aí um amor platônico em relação a ele. Só que o Ian guarda, na verdade, rancor em relação a ela, porque os pais dele também tiveram problemas com o uso de drogas e ele meio que coloca a culpa nela porque é o padrasto dela que é o traficante da cidade, né? E meio que induziu os pais dele a esse uso. Então ele coloca esse fardo nos ombros dela e o primeiro contato entre eles não vai ser muito bom. A gente passa até alguns momentos aí de raiva, né, nesse primeiro contato, mas depois isso vai se desenvolvendo por conta das coisas que acontecem entre eles, né, e também por conta da interferência do avô dele, que é o Mãozão, que é um personagem maravilhoso, né, ele é um personagem da terceira idade, que já encanta a gente desde a primeira aparição. Então é gostoso ver como a amizade entre a Hazel e o Ian vai acontecendo, como o amor vai nascendo também, como eles vão superando adversidades. É um livro que traz temas muito importantes, mas também traz gatilhos, né, em relação ao uso de drogas, em relação a abandono parental, né, familiar. Mas é um livro que traz uma história de amor muito linda e que deixa o nosso coração assim quentinho. A Inexplicável Vida de Rose foi uma história real que eu tive a oportunidade de ler no mês de julho, a convite do autor Alberdan Souza Ramos. Aqui nós vamos conhecer a história da Rose, né, como o próprio nome do livro já diz, e nós vamos acompanhar a trajetória dela desde os 10 anos de idade até os 60 anos. E olha, eu nunca vi uma pessoa para sofrer tanto quanto a Rose sofre e para manter o coração puro mesmo após tanto sofrimento. É um livro que tem alguns gatilhos, mas que vale a pena conhecer, vale a pena tentar entender o que aconteceu aqui com Rose, o porquê que ela passa por tantas provações, quais são os motivos disso, e a gente tem aquela sensação de que sai da obra sem conseguir entender muita coisa. Eu vou trazer resenha falando sobre esse livro, mas eu já adianto que a escrita da Alberdan é muito fluida, é muito envolvente, e a história de Rose vale a pena ser conhecida. Esse livro está disponível no Kindle Unlimited para quem quiser conhecer. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês acompanharem. E em breve eu trago a resenha completa dessa obra para conversar com vocês. De Olho Nela, da autora Kate Stemmon-London, é um livro que eu já indiquei para vocês aqui algumas vezes, mesmo antes de ter lido, porque eu achei que a premissa dele era tudo. E quando eu li, eu descobri que era tudo mesmo, gente. Aqui nós vamos conhecer a Bea, que é uma blogueira plus size de moda. E ela tem um coração partido, né? Tem um dedo podre pro amor. E ela gosta muito de reality shows. E o reality que ela assiste é o É Pra Casar, onde uma protagonista escolhe entre 20 belos pretendentes qual o seu par ideal. O que acontece é que aqui a Bia vai ser convidada para ser a próxima protagonista do programa. E ela, a princípio, vai achar que isso não dá pra ela, né? Afinal, ela não tá nos padrões das protagonistas dos programas anteriores. Só que ao mesmo tempo ela vai aceitar, porque ela vai imaginar que isso pode ser bom para a carreira dela, que isso pode ser bom para ela inspirar outras mulheres. Então ela vai para esse programa, mas ela nem imagina a quantidade de coisas que ela vai precisar enfrentar durante essa jornada. Essa é uma narrativa muito diferentona que eu gostei bastante. Ela é construída através de twitters, de textos de blog de fofoca, de roteiro, tem podcast. Então a gente vai acompanhando a jornada dessa protagonista enquanto o programa está acontecendo e vamos vendo como a Bea fica se sentindo exposta em muitos momentos, como ela fica fragilizada, como ela põe em dúvida tudo que ela construiu em relação à imagem dela, né? A gente vê um lado muito inseguro dela e isso é doloroso de ver. É doloroso de ver algumas respostas que ela ganha na internet, respostas que ela ganha dos próprios participantes do programa, que acabam julgando ela por conta das características físicas e não por conta da essência dela. É um livro que levanta muitas questões importantes, né? Sobre padrões de beleza,
sobre essência, sobre você estar bem com quem você é, independente do que falam. Desgrávida foi outro livro que eu tive a oportunidade de ler em julho. Esse livro é escrito pelos mesmos criadores de How I Met Your Mother e ele tem adaptação na HBO, que eu ainda não conferi, mas quero muito, porque eu gostei bastante desse livro. Aqui nós vamos conhecer a Verônica Clark, que é uma aluna exemplar de 17 anos e tem a vida ali programada nos mínimos detalhes. Ela tem amigas maravilhosas, tem uma família que a ama e tem um namorado que é cobiçado aí por muitos. Mas ela vai passar por uma situação que ela não imaginava e que ela não consegue aceitar. Ela vai engravidar e ela vai optar por um aborto. O que acontece é que a Verônica não quer que os pais dela saibam sobre esse aborto, ela quer manter a imagem de filha perfeita intacta, só que ela precisa encontrar um local que faça o procedimento de forma segura e que não precise de autorização. E nas pesquisas ela vai descobrir que a clínica mais próxima fica a 3.000 quilômetros de distância. E como ela vai fazer para chegar nessa clínica se ela não tem carro? E é no momento de mais necessidade que a Verônica vai descobrir que não dá para contar com as amigas perfeitas que ela tem, nem com o seu namorado. E o que ela vai fazer é recorrer à ex-melhor amiga, a Bailey, que ela não fala aí há bastante tempo, que ela deixou meio que de lado quando chegou aí na adolescência. E é com a Bailey que a Verônica vai fazer aí uma viagem com muitas aventuras, com muito aprendizado, e a gente vai descobrir um pouco mais sobre a amizade dessas duas e por que ela acabou. Esse é um livro que traz um tema tabu, mas esse tema acaba ficando meio que em segundo plano, dando lugar para a amizade da Bailey com a Verônica, né? Essa amizade que se acabou e que promete aí se restabelecer durante essa viagem. Eu gostei muito desse livro, ele tem uma escrita muito fluida, muito envolvente, tô louca para conferir essa adaptação, então fica aí a minha dica para vocês. Quase Rivais foi uma releitura moderna de Romeu e Julieta que eu fiz no último mês, e como a gente já conhece a história de Romeu e Julieta, a gente sabe bem o que acontece aqui, né? Aqui nós temos o James e a Julia, eles são apaixonados, obviamente, isso acontece aí desde as primeiras páginas, fica muito nítido pra gente, só que eles não podem ficar juntos porque a família deles se odeiam há gerações. Como se não bastasse esse ódio aí por gerações, né, por conta de uma briga que aconteceu há tanto tempo, eles também são rivais no trabalho. Só que a Julia e o James vão quebrar esse ciclo, obviamente, né, e aqui nós vamos ter um final que a gente gostaria de ter para Romeu e Julieta. É um livro bem rapidinho de ler, os personagens são cativantes, né, são envolventes, só que eu senti que o livro precisava de um pouquinho mais, sabe? De uma pitadinha mais de alguma coisa para ficar perfeito. É aquele estilo de livro que a gente gosta para ler em momentos de leituras mais densas, né? É um livro mais despretensioso, mais descontraído. É uma leitura bem leve para ler rapidinho, então fica a minha indicação para vocês também sobre essa história. Ele não foi aí um favoritaço, mas foi uma leitura bem agradável. O Mar Sem Estrelas, de Erin Morgenstern, foi uma das leituras mais complexas que eu fiz no mês de julho, devo dizer. Foi uma história que me deixou assim bem confusa no início. Aqui nós temos o Zachary, ele vai encontrar um livro na universidade, né, onde ele estuda, que vai contar aí a história da vida dele. E isso vai deixar ele assim muito surpreso, né, querendo entender o motivo. E ele vai conseguir aí chegar nesse O Mar Sem Estrelas, que é um outro mundo, né? Que tem várias histórias, que tem várias fábulas que se conectam de alguma forma. É um livro que deixa a gente meio perdido no início, mas depois que começa a haver essas conexões entre essas histórias, ele começa a fazer sentido, a gente fica, uau, como assim? Só que eu devo dizer que é um livro que é muito complexo mesmo, que vai deixar a gente no final com aquela sensação de será que eu entendi tudo? Eu até o momento eu tô tentando entender se eu entendi tudo. É essa sensação que fica com esse livro. Mas é uma história que me deixou assim bem feliz, bem contente. Eu pretendo aí reler esse livro em um outro momento, né, para ter uma outra visão sobre ele, porque eu acho que ele é um livro muito rico em detalhes, muito rico em história. É um livro para quem gosta de ler livros, né? É um livro para quem gosta de história. Então, para fãs de fantasia, fica aqui a minha indicação também com O Mar Sem Estrelas. Beleza Perdida foi outra releitura que eu fiz no último mês. Aqui nós temos a releitura moderna de A Bela e a Fera. E nós vamos conhecer 3 personagens relevantes nesse livro, que é o Bailey, a Fan e o Ambrose. A Fan e o Bailey são primos e são amigos desde a infância. A amizade deles é a coisa mais linda que eu já vi na literatura. É uma amizade pura, sincera e verdadeira.
E a Fern é aquela personagem, né, aquela garota que não se acha bonita, ela tem aí uns complexos, né, em relação a isso. E o Bailey é um garoto que sofre de distrofia muscular. Ele tem aí dificuldade, né, de se movimentar, ele precisa de ajuda para algumas coisas. E a Fern tá ali sempre ao lado dele, disposta a tudo, disposta a ajudá-lo. Mas o que é mais interessante nessa relação deles é que é uma relação de amor mesmo, né, de cuidado. E o Bailey é aquele tipo de protagonista, né, de personagem que te cativa desde a primeira aparição. Ele tem, assim, uma visão diferente da vida, né? Apesar das dificuldades dele. Ele é aquele tipo de personagem que te faz ver beleza em tudo, né? Que te faz mostrar que os pequenos detalhes são importantes e são necessários e fazem a diferença. É aquele personagem que ilumina, né, a vida da gente, que nos faz enxergar a vida sobre outra ótica, sobre outra perspectiva. Então a gente aprende muito com o Bailey. É impossível não se apaixonar por ele. Ele ganha destaque nesse livro, ele é memorável, é um personagem que vai ficar assim pra vida, eu tenho certeza. E nós temos o Ambrose, que é um garoto lindo, maravilhoso. E a Fern é apaixonada por ele, só que ela não consegue, né, expor essa paixão, não consegue revelar esse amor que ela sente. Não vou me aprofundar muito na história desse livro, porque senão eu vou acabar contando muito, mas aqui nós temos uma história de amor, uma história de amizade maravilhosa. Então é um livro que é emocionante, que traz muitas passagens importantes, né, que fala muito sobre livro também, porque nós temos aqui algumas citações literárias. Então é um livro para aquecer o coração, sabe? Para emocionar, para deixar a gente apaixonado, para entrar na lista de favoritos. Então leiam. Vamos agora falar da minha TBA do mês de agosto. Eu fiz uma lista com 10 livros para ler durante esse mês, mas eu queria ler um pouquinho mais, confesso. Só que eu acho que seria muito audacioso da minha parte colocar mais livros do que isso, então vou deixar dessa forma. E se rolar mais alguma leitura, rolou, né? Vamos trabalhar assim. E o primeiro livro da minha TBA é A Rebelde do Deserto, que é um livro que eu queria ler faz bastante tempo. Aqui nós vamos conhecer a Amani, que mora no deserto com o tio e com a tia e aí os primos dela. Ela não tem mais os pais vivos e ela passa por muitas privações nesse lugar, né? Tem falta de comida, falta de recursos. Então a Amani quer fugir dessa realidade, só que ela vai precisar se disfarçar de homem para conseguir fugir desse vilarejo. Então aqui a gente vai acompanhar a jornada dela, né, durante essa fuga. Vai ser uma jornada de autoconhecimento. Eu confesso que eu já li esse livro, né, porque foi minha primeira leitura do mês, mas eu vou deixar para falar mais dessa obra aí durante o vídeo das leituras do mês de agosto. Então, em breve a gente conversa mais sobre ele. O segundo livro da minha TBA é Jane Eyre, da autora Jane Austen, que é a leitura coletiva da LC Expandindo o Crepúsculo, que começou no início de agosto e vai durar o mês inteiro. Então, quem quiser ler com a gente esse livro, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo. Eu já comecei a leitura, obviamente. Tô aqui nas primeiras 100 páginas, se eu não me engano, e tô gostando bastante do livro. Ele é diferente do que eu imaginava, mas a escrita da Charlotte é bem gostosa. Então, vamos ver aí até o final do mês como é que vai estar essa leitura aqui pra mim. Como eu tô muito numa fase de ler fantasias, coloquei na minha TBA também Lendários, da Tracy Deonn. É um livro que chegou recentemente, né? Eu sei que tem muito de representatividade nessa obra, muito de fantasia, não sei muito sobre esse livro, mas eu já vi muitas críticas positivas em relação a ele, então estou muito curiosa para fazer logo essa leitura e espero que isso aconteça em breve. Malibu Renasce é outro livro da minha TBA e ele vai ser leitura coletiva no meu clube, o Clube Mais Que Livros, e eu estou muito curiosa para fazer essa leitura porque eu sou muito fã da Taylor Jenkins Reid e eu quero muito amar essa história. Já vi muitas críticas positivas em relação ao livro e pelo que eu entendi, ele se passa aqui durante uma das festas do Mickey Riva, né, que é famosa, né, lá em Malibu. E nós vamos ter aqui a história dos 4 filhos deles, pelo que eu entendi, né? Dos 4 filhos do Rick Miva. Eu não me aprofundei muito na sinopse desse livro, porque eu quero ser surpreendida. Espero amar essa história, então em breve eu conto pra vocês o que eu achei. A Árvore dos Anjos vai ser outra leitura do meu clube. Essa aqui vai ser leitura extra de agosto, vai ser mais pro final do mês. Então quem tiver esse livro na estante também, já coloca aí pra ler com a gente, se quiser fazer parte do clube. Eu sou fã da Lucinda Riley, tem alguns livros na estante aqui que eu ainda não li da autora. E eu sei que esse aqui é um dos livros que é favorito de muita gente que é fã, então estou muito ansiosa para conhecer essa história. Eu não sei muito sobre a sinopse dela também, mas se é Lucinda eu já quero ler. Então, esse é mais um livro da minha TBA. Ecos foi a leitura escolhida para a LC da Sofrência do mês de agosto. Estou muito animada com essa leitura coletiva, né? Eu já li esse livro, mas eu pretendo reler com o grupo. Foi um livro que me deixou assim com o coração partido em muitos momentos, mas também
feliz. Ele vai ter 3 ou 4 contos, se eu não me engano. É uma história que envolve música, que envolve magia e que deixa o coração da gente, assim, sabe, com aquela sensação de quentinho, de acolhimento. É um livro que eu amo muito. Eu vou deixar o grupo aqui embaixo, né, o link do grupo para quem quiser participar dessa leitura coletiva. É um livro que estava em falta há algum tempo lá na Dark Side, mas ele já está em estoque, já tem na Amazon também. Então vem ler Ecos com a gente. Outro livro que está na minha TBA para esse mês é Aurora Ascende. Eu queria ter lido esse livro em julho, mas acabou não rolando. Então esse mês acho que essa leitura vai acontecer se tudo der certo. Esse é um livro mais futurístico, né? Pelo que eu entendi, ele se passa em 2380 e aqui nós temos recém-formados cadetes da Academia Aurora que estão sendo enviados em sua primeira missão. É um livro aí que eu acho que vai ter aí uma jornada mais intergaláctica. Então, vamos ver o que eu acho dessa história aqui também em breve. Outro livro que eu tô muito ansiosa e coloquei já na minha TBA foi As Musas. Ele é do mesmo autor de A Paciente Silenciosa, que é um thriller que eu gosto bastante. Então, tô muito curiosa para ler essa obra aqui. Ele é uma prova antecipada, então não tem a sinopse aqui. Eu não sei muito sobre o livro, também não quero saber, porque thriller eu gosto de ser surpreendida. Então, vamos ver se ele vai ser tão bom, né? Ou melhor do que A Paciente Silenciosa. Eu tô muito curiosa para fazer essa leitura. No livro da minha TBA é Duna, do Frank Herbert. Esse também vai ser uma leitura coletiva que eu tô fazendo com a Juliana Sutti. Vou deixar o link do grupo aqui embaixo para quem quiser ler esse livro com a gente. Nós vamos ler ele entre 16 de agosto e finalzinho de setembro. Vamos assistir o filme juntos, inclusive debater sobre. Ele é um clássico da literatura, né? De fantasia e ficção científica. Temos muito aqui de embates políticos, pelo que eu entendo. É um livro bem grandão. Eu tô, confesso, um pouco receosa, né, em relação a essa leitura. Não sei o que eu vou achar, mas tô curiosa ao mesmo tempo, porque eu já queria ler faz algum tempinho. Então, quem quiser ler essa obra também, tiver aí com medo desse calhamaço, vem ler com a gente. Por último, na minha TBA, né, no 10º livro, nós temos o manuscrito que eu recebi do Charlie Donlia. É o novo livro dele, o Procure nas Cinzas. Vou deixar a capa aqui para quem ainda não conhece, porque a capa tá maravilhosa. É um thriller psicológico também. Eu não me aprofundei nessa sinopse, mas eu já tô gostando bastante do que eu tô vendo nesse livro. Ele já começa assim, começando, sabe, com um acontecimento que já deixa a gente assim muito curiosa. A escrita do Charlie é muito envolvente, é muito fluida, sempre muito gostoso acompanhar as histórias dele, então tô com muitas expectativas em relação a esse livro, mas em breve eu converso mais sobre ele com vocês, porque ainda não posso falar muito, porque ele ainda não foi lançado. Então, setembro, né? Setembro a gente fala sobre esse livro. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar quais foram as minhas leituras durante o mês de julho e quais são as leituras que eu pretendo fazer no mês de agosto. Me conta aí se nós temos alguma leitura em comum na TBA, se vocês já leram esses livros ou se querem ler. E lembrando que se você ainda não for inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Deixa aqui também seu like, isso ajuda muito na divulgação do meu conteúdo e na entrega do meu trabalho. E se algum dos livros que eu mostrei aqui interessarem vocês, usem sempre meu link da Amazon que fica aqui embaixo. Me ajuda muito quando vocês usam esse link com uma pequena comissão que a Amazon me paga. Isso não interfere em nada na compra de vocês. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijinho pra vocês, um beijinho pra todos os membros lá do Clube Mais Que Livros e a gente se vê no próximo vídeo.